Mas uma pergunta que você deve estar se fazendo agora é: Rafael, para quem seria uma imagem? Bom, na hora que a gente for realizar o cadastro de um produto, se você achar interessante, você pode acrescentar uma imagem para ficar mais fácil de visualizar qual é aquele produto que está sendo cadastrado. E além disso, eu coloquei esse controle nesse cadastro, pois ele é um controle bem interessante de ser utilizado e preciso te mostrar alguns detalhes importantes para conseguir utilizar ele. Então, com essa introdução sobre o motivo de aprendermos a utilizar o controle de imagem, vamos começar. Para inserir não tem segredo nenhum, basta pressionarmos nesse ícone aqui de imagem e clicar no nosso formulário. Então, a primeira coisa que faremos é alterar essa cor de fundo. Colocaremos a cor de fundo dessa imagem igual à nossa cor de fundo do formulário. Agora, vamos fazer o seguinte, olha só. Primeiramente, eu vou reposicionar esse botão. Colocar esses dois botões aqui na direita. E aqui nessa imagem, eu vou aumentar um pouco o seu tamanho. Colocar dessa forma. E agora, vamos adentrar mais nesse controle. Mas para fazer isso, precisaremos criar um botão para alterar a imagem. Então vamos vir na planilha de formas, pressionar Alt F11, e aqui vamos criar um botão de alterar a imagem. Vamos copiar esse botão que fizemos. Aqui a gente vai precisar diminuir essa fonte, tá? Vamos colocar tamanho 11. Aqui será alterar imagem. Colocaremos também um ícone de imagem. Vamos procurar um ícone imagem. Vamos colocar esse primeiro, tá? Diminuir um pouco essa forma. E colocar branco, sendo que nessa cor de fundo, ao invés de ser esse verde, vamos colocar um azul. Dessa forma. Se você quiser, você também pode alterar um pouco essa borda. Pronto. Agora que já terminamos, vamos primeiramente agrupar a imagem com a forma. E agora vamos Ctrl C, voltar para o VBA e adicionar aqui embaixo um rótulo. Nesse rótulo vamos limpar o texto que tem atual, clicar nele novamente e vamos vir aqui em Picture. Vamos pressionar Ctrl V e vai vir o nosso botão de alterar a imagem. Vamos aumentar um pouco ele para a resolução ficar boa. Dessa forma. Vou colocar logo abaixo da imagem, tá? Dessa forma. E aqui, ao invés de ser esse nome, vamos colocar BT de botão, alterar imagem. E agora vamos iniciar o nosso código. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer nesse código é criar uma variável chamada de local de arquivo. Então vamos colocar de local arquivo. E esse tipo vai ser um string, ou seja, um texto. E agora vem um comando mais importante. Vamos atribuir a essa variável que criamos o caminho da nossa imagem. E para fazer isso, é bem simples. E eu vou precisar que você lembre desse comando quando você for fazer ou buscar imagens, tá? Mas qualquer coisa você pode retornar nessa aula e reassistir essa parte. Bom, primeiramente a gente vai começar com o maior objeto do Excel, que seria a aplicação do Excel, ou simplesmente application. Beleza? E dentro desse objeto, a gente vai buscar o método getOpenFileName. E se você abrir o parênteses, você vai ver que podemos colocar diversos argumentos. Mas nesse caso, como é nosso primeiro exemplo, e para ser mais simples, eu vou deixar sem argumento nenhum. Combinado? Agora eu vou pressionar F5 e vamos testar como está funcionando. Olha só que legal que uma pequena linha de código permite a gente fazer. Ao clicar em alterar a imagem, ele vai permitir eu buscar um arquivo do meu computador. E por mais que isso pareça complexo em outros softwares, aqui no Excel a gente só precisa digitar uma linha de código. Agora, só para você entender o que estamos gravando, vamos fazer uma caixa de mensagem mostrando o valor da variável de um local de arquivo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui e colocar local arquivo vai ser igual a application getOpenFileName. Pronto, vamos executar e vamos agora escolher uma imagem. Por exemplo, vamos ir no projeto 4 e imagens. Vamos pegar, por exemplo, esse açúcar refinado. Depois disso, a gente esqueceu de colocar uma caixa de mensagem, tá? Vamos colocar aqui embaixo um message box, local, arquivo. Pronto. Vamos executar e vamos passar novamente. Ao passar, o que é que ele retorna?
Como você pode ver, nessa variável estamos guardando o caminho do arquivo, que será suficiente caso queiramos utilizar mais à frente para buscar essa imagem novamente. Mas antes de continuar o código, eu quero te mostrar que ainda podemos melhorar esse nosso método de getOpenedFileName. E para fazer isso, nós vamos utilizar de um filtro, ou seja, vamos filtrar o tipo de arquivo que queremos que seja mostrado. Então vamos voltar e vamos agora passar alguns parâmetros para o nosso método. E após diversos testes com imagens diferentes, o tipo de imagem que mais funciona nesse controle de imagem é o que possui a extensão .jfif. E vamos aprender a procurar esses tipos de arquivo nas pastas quando clicarmos no botão de procurar imagem. E para fazer essa busca, nós vamos simplesmente alterar esse argumento de FileFilter. Mas tome cuidado que a sintaxe precisa ser exatamente desse jeito que eu vou te mostrar agora. Olha só, vamos colocar todo esse argumento entre aspas duplas, tá? Então vamos colocar duas aspas duplas e voltar. Então vamos começar colocando uma pequena descrição com a palavra, por exemplo, figura ou imagem, algo do tipo. Depois disso eu vou colocar uma vírgula para separar qual é a extensão que eu quero que seja executada no meu filtro. Então eu vou colocar o símbolo de multiplicação, ponto, e a minha extensão, JFIF. Esse asterisco, ou símbolo de multiplicação, serve para representar que não importa o nome do arquivo. O que importa é que o fim dele seja .jfif, que seria a extensão, beleza? Com isso, nós finalizamos essa parte inicial da imagem. Na próxima aula, vamos continuar com o salvamento da imagem. Para a gente testar, vamos fechar e executar. Ao executar e pressionar alterar a imagem, aqui só estamos buscando o J, F e F. Como vocês podem ver, aqui só está sendo mostrado eles. Para te mostrar que antes tinha outras imagens, eu vou simplesmente retornar e executar novamente. Como você pode ver, aqui a gente tem diversas outras imagens. Aqui temos bitmap, como também .eps. E quando eu aplico agora do nosso filtro, vai ser filtrada apenas essa extensão. Na aula passada, a gente viu como buscar uma imagem clicando nesse botão, sendo que agora vamos utilizar desse conhecimento para colocar aquela imagem procurada nesse controle de imagem. Combinado? Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o nome da nossa imagem para image cadastrar. Beleza? Pronto. Com isso feito, vamos agora utilizar de uma propriedade dela. E para isso, vamos entrar no evento de quando o botão de alterar a imagem for clicado novamente. E vamos fazer o seguinte agora, olha. Vamos apagar essa caixa de mensagem, pois já vimos que o local de arquivo é o caminho do nosso computador. E aqui vamos fazer o seguinte. Vamos atribuir a nossa imagem, a propriedade dela, picture, vamos atribuir o nosso local de arquivo. Sendo que se a gente fizer só isso, não faz sentido, né? Pois se estamos colocando um string em uma imagem. Então a gente vai ter que utilizar aqui uma função chamada de loadPicture. Beleza? E essa função loadPicture vai pegar aquele caminho e transformar em imagem. Então vamos passar agora o nosso caminho, que vai ser local arquivo. Depois disso vamos fechar. E agora já vai ser aparecendo a nossa imagem quando buscarmos o nosso arquivo. Olha só, imagens, e vamos pegar, por exemplo, essa água sanitária. Ao clicar, já apareceu alguma coisa aqui, ou seja, já estamos saindo do zero. Pronto. Mas você concorda comigo que não está nada legal essa imagem, né? Está sendo mostrada alguma coisa, mas não é do jeito que queremos. Nós precisaremos alterar algumas propriedades. Você provavelmente deve estar pensando, ah, Rafael, isso é muito fácil de resolver. Basta a gente pegar e aumentar um pouco a nossa imagem. Se a gente fizer isso, vai resolver o nosso problema. Então vamos apertar F5 e provavelmente vai funcionar para algumas imagens. Por exemplo, essa imagem ficou perfeita. Essa também ficou interessante, sendo que pode acontecer de nossa imagem ter dimensões diferentes. E quando isso acontecer, isso não vai caber na nossa caixa de imagem. Então você deve estar se perguntando, então como será que a gente vai resolver esse problema? E por incrível que pareça, ele será bem simples de resolver. Olha só, eu vou fechar o formulário e vou clicar na nossa imagem. Vou primeiramente redimensionar ela, tá? Deixar ela menor. Voltar para o anterior. Dessa forma. E eu vou clicar na imagem e vou procurar a seguinte propriedade. Essa daqui, ó. Picture Size Mode. E aqui eu vou colocar essa opção 1. E quando fazemos isso, automaticamente a nossa imagem vai ser reduzida ou aumentada para um tamanho que caiba na nossa caixa de imagem. Olha só. Vou clicar no nosso formulário, F5, e alterar nossa imagem.
Vamos escolher o detergente. E agora, a nossa imagem foi alterada para que caiba na nossa caixa. Como você pode ver, a nossa água sanitária, que antes estava bem estranha, agora está cabendo perfeitamente na nossa imagem. Pronto. E aquele problema que parecia muito grande, agora resolvemos com uma pequena mudança na propriedade. Mas, voltando agora para a análise do nosso botão, vou ser sincero com você. Algumas poucas vezes, mesmo com esse filtro para buscar apenas a extensão .jff, essa busca na imagem pode falhar. E quando isso acontecer, normalmente é mostrado um erro do VBA para o nosso usuário. Por esse motivo, olha o que eu vou fazer. Eu vou sair aqui e vou colocar, antes desse local de arquivo, aquele nosso código. Caso aconteça um erro, vá para o próximo código. Então, caso aconteça um erro, não vai aparecer nenhuma imagem lá na nossa caixa de imagem e o usuário vai conseguir escolher outra. E agora, eu vou te mostrar uma sacada que você pode precisar algumas vezes quando estiver trabalhando no VBA. Muitas vezes precisamos salvar algumas informações para utilizar em outros eventos. Por exemplo, quando formos salvar nossa imagem de produtos, nós precisamos salvar esse caminho que encontramos aqui no local de arquivo para salvar quando o botão de salvar dados for pressionado. Então, vamos criar uma nova linha aqui, salvando esse nosso caminho. Mas como será que eu vou passar essa variável de local de arquivo, que está no meu botão de alterar a imagem, no clique dele, para o nosso evento de desclique do nosso botão de salvar dados? Bom, para isso eu vou criar uma caixa de texto auxiliar. Olha só o que eu vou fazer. Vou voltar para o formulário e vou colocar uma caixa de texto bem aqui no cantinho. E vou colocar ela do tamanho bem ínfimo, tá? Deixei ela aqui bem escondida. E ao executar o formulário, você consegue ver que essa caixa está aqui. Sendo que eu não quero que ela seja mostrada, pois ela é uma caixa auxiliar para guardar algumas informações que precisarei. Então, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode simplesmente clicar nela, procurar a propriedade visible e colocar false. Ao fazer isso, ao executar o nosso código, ela já não está mais aqui, mas podemos utilizar as informações de dentro dela. Pronto. E agora que a nossa caixa de texto está escondida, vamos utilizar dela para salvar os nossos dados. Primeiramente, eu vou alterar o nome dela para textbox imagem. E aqui no botão de alterar imagem, a primeira coisa que faremos é colocar textbox imagem e o valor dela vai ser igual ao local de arquivo. Tudo bem? Ou seja, a gente vai salvar o caminho nessa caixa de texto para utilizarmos depois aqui. A gente vai colocar esse mesmo código, vamos copiar e colar aqui embaixo, sendo que vamos acrescentar uma coluna. Depois de F, nós temos a coluna G, e aqui, ao invés de ser combo box, é simplesmente textbox a imagem.value. E olha só, como não é obrigatório colocar uma imagem em todo o produto cadastrado, eu não vou colocar aqui que esse textbox tem que ser diferente de 0, tá? Caso tenha algum, ele vai adicionar. Pronto, com isso a gente finalizou mais um controle no VBA. Na próxima aula, vamos finalizar o nosso primeiro formulário e já iniciar a criação do nosso segundo. Então, eu estou te esperando na nossa próxima aula. Nessa aula, vamos finalizar o nosso primeiro formulário e já iniciar o nosso segundo. Bom, para finalizar esse primeiro formulário, precisaremos cuidar de alguns detalhes. E para te mostrar, eu vou cadastrar um produto. Então, pressionar F5 e vamos cadastrar, por exemplo, uma Coca-Cola. Vamos dizer que o preço foi R$ 7,50. Refrigerante. E vamos adicionar essa imagem. Pronto. Agora eu vou salvar os dados. E aqui já está cadastrado, porque tem 1, 2, 3, 4. Vamos adicionar o 5. Pronto. Dados salvos com sucesso, aqui entrou a nossa Coca-Cola. Sendo que vai limpar tudo, mas a nossa imagem não está sendo limpa. Primeiro detalhe que vamos fazer é limpar essa imagem. Para fazer isso, eu poderia muito bem colocar no nosso código, como aqui a gente está buscando e limpando os nossos dados com esse evento, eu vou simplesmente adicionar o nosso código para limpar nesse evento. E olha só como a gente vai fazer. Primeiramente, vamos limpar o textbox de imagem da mesma forma como limpamos os outros. E agora vamos limpar a imagem. E para fazer isso, preste bem atenção, tá? A gente vai fazer da mesma forma que fizemos antes. Colocar o nome da imagem, ponto, picture, que é a propriedade. E aqui, sempre que a gente vai passar um picture, a gente tem que colocar o load picture, tá? Tem que ser essa função. E aqui a gente vai colocar simplesmente em branco. E ele vai saber que agora eu não quero colocar nada naquela imagem. Eu quero limpar aquela imagem. Então vamos até colocar um comentário aqui.
limpar a imagem atual. Pronto. Agora vamos testar mais uma vez para ver e validar se está funcionando tudo perfeitamente. Vamos adicionar agora um açúcar refinado. Eu acredito que essa imagem seja de 1 kg. Vamos dizer que é de 1 kg. Então aqui a quantidade vai ser de 100. Código de barras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o preço vamos dizer que vai ser de R$ 3,50. Aqui eu vou colocar. Não vai ter nenhum, por exemplo, salgadinho, vamos imaginar. Só para a gente salvar. Depois a gente organiza esses dados direitinhos, tá? Vamos salvar. Dados salvos com sucesso. E agora, pronto. Impor tudo. Pronto. O que é que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos limpar todos esses dados. Porque agora a gente tem a imagem aqui. O que antes não tínhamos. E também colocamos esse código. E como colocamos esse código, pulou essas linhas, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar todos. E antes de terminar, precisamos cuidar de mais um detalhe. Olha só. A gente precisa acrescentar aqui no nosso código um campo de ID. Aqui nessa parte superior. Olha só o que a gente vai fazer. Vamos adicionar um rótulo. Vamos colocar aqui ID. E logo à direita dele, vamos colocar uma caixa de texto. E essa caixa de texto, vamos alterar a sua cor de fundo, tá? Vamos colocar uma cor mais escura. Pronto. E a cor de fonte aqui precisa ser mais clara. Então, vou colocar a fonte branca. Com isso, ao colocarmos qualquer letra, vai ser branco. Combinado? E o que queremos que seja mostrado aqui? Sempre quando inicializar esse formulário, ou seja, vamos excluir esse clique que nós estamos utilizando, e sempre quando for iniciado, eu quero que o campo de ID, eu vou chamar esse campo aqui de textbox ID, seja igual à função máxima da nossa planilha 6, range a, beleza? Ou seja, a gente vai colocar o valor máximo, sendo que além do valor máximo, a gente precisa acrescentar uma unidade, pois agora o produto cadastrado está sendo o valor máximo mais 1. E olha só o que vai acontecer quando eu executar. Como aqui eu não tenho nenhum produto cadastrado, vai ser o primeiro produto. Para finalizar, vamos clicar aqui. E aqui, no alinhamento de texto, vamos colocar no centro, tá? Dessa forma. Perfeito. Pronto. Quando a gente inicializar, está perfeito. Quando a gente salvar os dados, também vamos precisar buscar e atualizar o nosso valor. Então, depois que ele fizer isso, nós vamos colocar aqui embaixo, textbox ID, ponto valor, vai ser igual a essa expressão, que é a mesma lá de baixo. Sendo que aqui ele vai executar depois de salvar esses dados. Logo, não pode ser esse valor, tudo bem? Pronto, agora vamos testar. F5, aqui está o nosso primeiro produto. Vamos lá, cola novamente, de 2 litros. Vamos colocar o código de 1, por exemplo, e 7,50. Terá a imagem, Coca-Cola, grupo refrigerante, salvar dados. Quando eu salvei os dados, aqui, quando eu pressionar OK, vai para 2. Vamos salvar outro produto. Vamos colocar agora açúcar. Açúcar, a quantidade vai ser de 100. Vou colocar salgadinho, por exemplo. Como eu não preciso de imagem, tá? Ao clicar salvar dados, ele salvou com sucesso e já foi para o 3. Sendo que aqui não teremos uma imagem. Tudo bem? Ou seja, está funcionando perfeitamente, porque não é obrigatório que tenha imagem. E um detalhe que temos que fazer é não permitir o usuário digitar nessa caixa, concorda? E olha só o que faremos. Para fazer isso, vamos vir no Initialize e simplesmente colocar aqui textbox ID na propriedade enable colocar falso, ou simplesmente de uma forma muito mais fácil, vamos clicar, vamos procurar enable e colocar false. Agora, meu usuário não consegue digitar nesse campo. Perfeito? Pronto, finalizamos o primeiro formulário. Pronto, e como tivemos que alterar alguns detalhes do nosso formulário, vamos deixar para iniciar na nossa próxima aula o nosso segundo formulário. Mas antes de finalizar essa aula, eu vou simplesmente alterar esse nosso cabeçalho para ficar mais organizado, tá? Eu vou vir aqui, página inicial, colocar essa fonte. E também alterar a cor de fundo e cor da fonte, tá? Só para chamar mais atenção. Dessa forma. Pronto. Depois disso, eu vou só centro e meio. Finalizado. Pronto.
Agora, na próxima aula, vamos iniciar o nosso segundo formulário. Então, eu estou te esperando.